Como se preocupar menos? Quando a nossa cabeça ela não para de pensar no futuro, sobre ameaças, preocupações, coisas para resolver. Como fazer para conseguirmos desligar um pouco isso e voltarmos para um estado de relaxamento? É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência e fundador do canal Saúde da Mente. Preocupação é uma coisa que atrapalha muita gente, né? Para começar a falar disso, eu vou usar um exemplo meu mesmo, né, da minha vida, principalmente quando eu era criança, né, e adolescente. Eu sempre tive, né, uma característica minha, muita ansiedade para fazer provas, né? Então foi uma coisa que me acompanhou aí ao longo da vida, incluindo até no próprio vestibular, né? Então muitas vezes eu me pegava no meio de uma aula, às vezes eu estava jogando bola e vinham, né, pensamentos aí, puxa vida, eu tenho que estudar aquela matéria, nossa, eu deixei de estudar aquele tema, e se cair, né? Às vezes eu até, enfim, saía no meio aí de uma coisa que eu estava fazendo para pegar e dar uma estudada ali num certo tema que eu tinha lembrado na hora, né? E aí eu ia dormir, muitas vezes, antes da prova eu ficava vindo, puxa, mas e se cair isso? Será que eu sei mesmo? Eu não estudei tal matéria, eu deixei de fazer tal resumo, né? E essas coisas ficavam pipocando, né, na minha mente. É interessante entender que preocupação é um fenômeno natural do nosso cérebro e que muitas vezes isso ajuda, né? Eu sei, por exemplo, nesse caso, que muitas vezes eu de fato ia atrás, né, de mais informação e estudava mais por conta das preocupações. Isso me ajudava a ter um desempenho melhor. Mas, por exemplo, quando eu estava prestes a dormir antes da prova, que eu precisava dormir bem para ter um desempenho bom, aquela preocupação não estava me ajudando em nada. Pelo contrário, estava me atrapalhando, estava gastando uma energia no momento onde eu não precisava gastar aquilo, né? Então, como a gente pode dosar um pouco, né, essa ideia da preocupação? Então, eu acho que o ponto principal da gente ver não é a gente tentar parar de se preocupar, mas conseguir soltar a preocupação. Por quê? Porque parar de se preocupar também não é bom, né? Se preocupar tem a sua função. Então eu listei aqui 4 técnicas que são comprovadas, que têm um embasamento da neurociência, que podem ajudar você a lidar diferente com as preocupações. A primeira técnica que eu queria falar para vocês é uma técnica de aceitação dos pensamentos e sentimentos. Como assim, né? Eu sei que isso é muito mais fácil falar do que fazer, mas com a prática isso vai modificando o nosso cérebro e a forma como a gente lidar com a preocupação. Como que funciona isso? A ideia seria a gente não nos esforçarmos para parar de se preocupar ou para brigar com a preocupação. A gente treinar, olhar a nossa preocupação, o nosso pensamento passando e, ok, só falar, isso é uma preocupação. Ok, não tentar desviar ela, não tentar inibir ela fortemente. Por quê? Porque inibindo essa preocupação, nós esforçamos, nós estressamos o sistema nervoso, o nosso circuito de atenção, e isso gera mais desgaste e mais ansiedade. É como se a gente estivesse somando 2 ansiedades. A ansiedade que a gente já tem e mais a ansiedade de não poder estar ansioso. Então a gente amplifica aquela preocupação, gera muito desgaste. Uma forma de treinar isso é através dos treinos de mindfulness, né? Tem um tipo de mindfulness que é o acceptance-based mindfulness, que é a mindfulness de aceitação. No nosso aplicativo, né, no aplicativo WeMind, aqui do canal Saúde da Mente, temos, né, várias técnicas, né, principalmente no ciclo de ansiedade, que elas falam isso, para a gente olhar o pensamento, perceber que é uma preocupação, só encostar nele, isso é uma preocupação, e ok, deixar ele passar. Isso é uma técnica que ajuda muito, tá? A outra dica que eu posso dar para vocês é a gente tentar fazer as pazes com a incerteza.
Isso, claro, tem muitos estudos também embasando isso também eu concordo que é muito mais fácil falar do que fazer, precisa de um pouco de prática, né? Mas a gente sabe que os quadros que geram mais ansiedade, mais preocupação para o ser humano, em geral, não são os quadros onde existe uma pressão muito clara ou uma ameaça muito clara, mas são quadros de incerteza e indefinição. Em geral, isso gera muita ansiedade. Para essas pessoas, para as pessoas que têm uma característica ansiosa, quando elas estão relaxadas e de repente vem uma notícia ruim, isso é muito assustador. Então, o que elas fazem? Elas tendem a ficar já preocupadas, ficar num estado de tensão, né? Um estado já de humor diminuído para que se vier uma notícia ruim, aquilo não impactar tanto. Então a ideia é fazer as pazes com a incerteza e com essa oscilação de humor que pode acontecer, né? Isso não mata a gente. Então a gente ter isso na nossa mente, que a incerteza ela faz parte, isso não mata a gente, é uma forma que ajuda a diminuir a intensidade das preocupações. O terceiro ponto é um ponto que eu já falei no método Desarma, mas ajuda muito, que é a gente externalizar a preocupação. Externalizar como? Colocar ela de uma forma concreta, né? Ou a gente falar, dar um nome para a preocupação, né? Então expressar o que está preocupando a gente, ou mesmo escrever, fazer anotações, né? Quais são os nossos medos. Isso ajuda a distanciar a gente daquela preocupação, a gente coloca aquilo no lugar dela, a gente dá um espaço para aquilo. E isso tende também a diminuir o quanto o nosso cérebro gasta de energia para ficar remoendo aquela preocupação. E o quarto ponto é uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do auto-perdão. Então, um dos paradigmas da ansiedade que está presente em muitas pessoas que sofrem disso é um excesso de autocrítica. O excesso de autocrítica ele não é ruim, né? Então ele pode ajudar a gente a conquistar coisas muito bacanas, mas quando ele está de fato em excesso, isso acaba desgastando e a gente acaba se preocupando de uma forma excessiva por receio de não poder errar. Então a gente treinar o auto-perdão, isso é uma coisa que vai ajudando a ficar, digamos, mais leve o processo que a gente vai fazer e deixa o peso da preocupação menos intenso na nossa mente. O nosso aplicativo eMind, aqui do canal Saúde da Mente, tem vários treinos que ajudam a nossa mente ir aprendendo ou relembrando esse auto-perdão, treinando esse auto-perdão através de algumas frases, de colocar a nossa atenção em alguns pontos específicos durante a prática da meditação. Ok? Então seriam esses 4 pontos. Nós aceitarmos nossos pensamentos, fazermos as pazes com a incerteza, nós externalizarmos as nossas preocupações e praticarmos o auto-perdão. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, não deixem de se inscrever se vocês não são inscritos, ativem aqui o sininho e deixem os seus comentários aí dizendo se vocês tentam essas técnicas ou se vocês têm outras técnicas que funcionam para vocês. E vou ficando por aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até lá, tchau, tchau!